Olá, amigos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos seguidores e aos nossos amigos que estão nos seguindo e dizer que toda a matéria que normalmente a gente faz são trabalhos científicos que vocês podem encontrar em blogs nossos, onde vocês terão mais bibliografia e terão mais detalhes a respeito do que foi falado, porque muitos assuntos, apesar de eu explicar de forma o mais simples possível, pode eventualmente ter alguma dúvida. Caso contrário, nós estamos à disposição para poder explicar para vocês algum detalhe que vocês tenham algum problema. O que eu gostaria de falar hoje é sobre o crescimento e maturação estatural, tamanho corporal, altura e perfil metabólica da prole, efeitos da intervenção no estilo de vida em gestantes obesas, de um modo geral. Em todo o mundo, a prevalência da obesidade atingiu proporções pandêmicas, na verdade. Em países com alto índice de nível cultural e social, 1/3 de todas as mulheres grávidas têm excesso de peso e 12% são obesas. Talvez ainda mais preocupante, um aumento dramático na prevalência de sobrepeso e obesidade na infância também tem sido evidente nas últimas décadas. A Organização Mundial de Saúde está preocupada com isso e é um problema de saúde pública que abrange praticamente todo o mundo de um modo geral. A epidemia da obesidade não é simplesmente uma consequência de uma dieta pobre ou de estilo de vida sedentário. Lamentavelmente, a obesidade gestacional pode interferir na estatura do neonato, que é o recém-nascido de um modo geral, certo? Infelizmente, eu estou com a garganta um pouco comprometida, mas eu vou tentar falar da melhor forma possível para que seja entendível. A obesidade é uma condição multifatorial, na qual fatores ambientais, biológicos, genéticos, metabólicos, hormonais desempenham papéis essenciais, absolutamente essenciais. A hipótese da origem do desenvolvimento da saúde e da doença destacou a ligação entre a exposição pré-natal, perinatal e pós-natal precoces a certos fatores ambientais e, subsequentemente, desenvolvimento da obesidade e de doenças não transmissíveis. E, portanto, é uma colaboração que a mãe deveria ter para com sua prole, no sentido de não já engravidar com excesso de peso e durante a gravidez
esse excesso de peso deveria ser controlado, aumentando o que o obstetra e o ginecologista orientarem. Isso é um fator muito importante para o futuro da saúde da sua prole de um modo geral. A obesidade materna e o ganho de peso gestacional excessivo resultado, né, em supernutrição do feto. Isso é um problema, porque isso pode acontecer de o feto, durante um certo tempo pós-natal, permanecer e ter essa primeira fase, que vai até os 2,5, 3 anos, entendeu? Com uma estatura mais diminuída, se levar em consideração que foi um feto que sofreu supernutrição de um modo geral. Nesse caso, são os principais contribuintes, como eu disse, para a obesidade e distúrbios metabólicos em qualquer criança e feto. A gravidez oferece a oportunidade de modificar o ambiente intrauterino, e as mudanças no estilo de vida materno durante a gestação podem conferir benefícios à saúde da criança. Isso é importante, entendeu? Porque se tiver alguma mutação ou qualquer coisa, ela vai aparecer depois da época pós-natal. E isso é importante as mães perceberem que esses fatores são realmente problemáticos de um modo geral e deveriam evitar esse problema. O objetivo, no caso desse nosso trabalho prospectivo, é examinar o impacto do índice de massa corporal materno. O índice de massa corporal, chamado IMC materno, e também de uma situação dramática que é o tabagismo na circunferência abdominal neonatal e peso ao nascer, e definir curvas de referência para o nascimento e peso em crianças saudáveis não fumantes, a mãe, né? Mulheres com peso normal e eventuais consequências futuras no crescimento e maturação da criança com tais características, foi observada, de um modo geral, que o nascimento da circunferência abdominal neonatal e peso aumentado com o aumento do IMC pré-gestacional, portanto, a mãe já começou a gestação obesa e diminuíram com o tempo o tabagismo. Tabagismo, veja só, você precisa de oxigênio, e na verdade o carbogênio, e você manda você manda CO2 com mais de 30 a 40
venenos para dentro do seu pulmão. Eu estou falando 30, 40 principais, porque dá mais de 4.000, entendeu? Obviamente a indústria de tabaco não vai dizer isso, entendeu? Ao contrário, vão tentar fazer cigarros elétricos, cigarros que não sai fumaça, e vão dizer que isso não existe risco. Isso não é verdade. Isso aí tem muito risco. Para vocês terem uma ideia, estatisticamente, por exemplo, que sai um pouco dessa área, mas acontece, 98% dos cânceres de pulmão, ele é acometido em pessoas fumantes, assim como a grande maioria de câncer de boca, ela vem do cigarro. Óbvio, se a proteína coagula com 60 graus, você, ao fumar, você nunca se esqueça, mas tem filtro. Eu sei que tem filtro, mas a fumaça, ela pode vir a uma temperatura um pouco maior do que essa que eu estou referindo, para fins de provocar uma ferida na boca e essa ferida acabar se transformando numa situação complexa e que eventualmente pode levar você a óbito. Então, cigarro não tem nenhum sentido, e não pode esquecer que se você levar em consideração as pessoas que estão em volta de você, não são fumantes ativos, eles na verdade são fumantes passivos, porque eles vão absorver 30% do que você fuma. Isso é uma coisa realmente incompreensível, entendeu? Se você respeitasse, entendeu, o seu organismo, você não faria uma bobagem desse tamanho, tá certo? E ainda custa caro, teoricamente. Ou se não custa caro, é pior ainda, porque o cigarro realmente é porcaria, tá certo? Então, isso é só para vocês terem uma ideia do que acontece com a curva de referência para o nascimento e peso em crianças saudáveis cuja mãe não é fumante. Mulheres com peso normal, eventuais consequências futuras no crescimento e maturação de crianças com tais características, foi observada que o nascimento da circunferência neonatal, então, é peso aumentado com aumento do índice de massa corporal, como eu disse, pré-gestacional, e diminuíram com o tabagismo, ou seja, diminuíram o índice de circunferência abdominal pós-natal, neonatal, né? Quando eles diminuíram o tabagismo. O certo eu entendo que possa ter síndrome de abstinência. O certo é, muito antes de prever a gestação, realmente já se organizar para não fumar, para evitar uma síndrome de abstinência que pode não ser saudável nem para a criança e nem para a mãe. A curva de referência foram criadas para filhos de mães saudáveis, não fumantes, com índice de massa corporal IMC pré-gestacional normal. As pesquisas demonstraram, né, no caso, e demonstram, intervenção durante a gravidez e constituiu
em dois componentes principais. Quer dizer, isso quando ocorreu a intervenção. Primeiro, o que nós podemos fazer é um aconselhamento de dieta ou dietético e atividade física. Isso é básico, não tem discussão. A intervenção resultou em uma pequena, mas significativa diferença no ganho de peso gestacional em comparação com um determinado grupo controle. O segmento consistiu em um exame clínico com medidas antropométricas, de modo geral. Isso através de uma varredura de um equipamento chamado DEXA, que é densitometria óssea, mas levando em consideração a parte de massa corporal, não de verificar se está com densidade óssea comprometida, por duofóton. Porque esse equipamento ele serve para as duas coisas. Ele serve para ver osteoporose, não é o mais preciso seria, no caso, o MRI, né, que é ou o MRI ou tomografia computadorizada, mas ele pode ser usado para verificar, fazer uma varredura para fins de massa corporal, e amostras de sangue em jejum para avaliação dos desfechos metabólicos de um modo geral. Quer dizer, foi avaliado todo o metabolismo. Não foi encontrado pelos pesquisadores, de um modo geral, diferença significativa nos resultados da prole entre o grupo aleatório, randomizado, né, que nós chamamos, dos outros que foram, no caso, precedentes, né? Isso é importante. Também não foram detectadas diferenças entre os filhos das pessoas que estavam tomando a medicação ou o grupo de referência externa de mães magras. A intervenção no estilo de vida em gestantes obesas tem potencial de modificar o ambiente intrauterino. Preste bem atenção nisso, porque isso é importante. Mães magras, entendeu? Elas têm uma vantagem com relação à referência se comparada com mães obesas. Então, e o feto seguramente terá também, tá certo? Então, a intervenção no estilo de vida em gestantes obesas tem potencial de modificar o ambiente intrauterino, isso não tem dúvida absolutamente nenhuma. E conferir os benefícios a longo prazo à criança, porque isso deve ser acompanhado durante um certo tempo para nós verificarmos as vantagens que as crianças têm com relação a esse estilo de vida. Nesse estudo, o acompanhamento, a intervenção do estilo de vida na gravidez não resultou em mudança na composição corporal da prole, nos fatores de riscos metabólicos em 2,8 anos, de um modo geral. Isso pode ser devido a uma diferença limitada no ganho de peso gestacional entre as participantes de acompanhamento. Isto porque, ao serem monitoradas, melhoraram seu estilo de vida. Na verdade, dá um pouquinho de dor de consciência e acaba diminuindo,
melhorando o seu estilo de vida e com isso melhorando também a qualidade, entendeu, do meio ambiente do feto intraútero, tá certo? E seguramente vai melhorar o pós-natal, o neonatal. Ao comparar filhos de mulheres obesas com filhos de mães com peso normal, todos os desfechos foram semelhantes, desde que, obviamente, elas mudassem esses detalhes que eu expliquei. Foi especulado por diversos pesquisadores que as mães obesas que entram em uma intervenção de estilo de vida mais adequado, independentemente da intervenção, têm uma alta motivação, elas ficam muito motivadas, isso é importante, para se concentrar no estilo de vida saudável durante a gravidez. A maioria das mães, obviamente, que tem filho, querem um filho, elas estão preocupadas com as crianças, então elas perdem peso. O correto é engravidar magra, ou pelo menos com o peso normal, o que torna difícil determinar os efeitos, entendeu? Devido à motivação das mães em perderem peso, os efeitos da intervenção no estilo de vida randomizado, ou seja, aleatório, em comparação com um grupo de controle não seleto de mulheres obesas. O não seleto significa que realmente chutaram o pau da barraca, certo? Quer dizer, deixaram do jeito que estava. E isso realmente foi prejudicial para tanto para a mulher quanto para as crianças. A circunferência abdominal ao nascer pode refletir a adiposidade visceral e essa medida, juntamente com o peso ao nascer, esta está fortemente associada ao resultado metabólico adversos que vão ocorrer posteriormente fatalmente, isso eu não tenho dúvida nenhuma, que é a baixa estatura, que é todos aqueles detalhes que foram discutidos. O fato é que seguramente não é saudável um estilo de vida desordenado no que se refere às expectativas hormonais. Os hormônios são muito precisos. Os hormônios são situações em que, se não for a quantidade corretíssima, eles vão causar interferências diretas e indiretas no metabolismo para gestantes obesas. E, independente das alterações estaturais, existem outras disfunções mais graves que podem ser observadas em diversos outros trabalhos científicos. É importante, tudo bem, a gente sabe que o crescimento anômalo, baixa estatura, entendeu? Vai ficar pro resto da vida. E isso vai levar uma criança a ter uma série de estigmas, tanto públicos quanto autoestima baixa, entendeu? E a culpa vai ser, infelizmente, das mães que não tiveram a responsabilidade de se cuidar antes desses detalhes. E independente das alterações estaturais, que serão realmente mais graves do que as observadas em outros trabalhos científicos, como eu falei. E é claro que todos esses fatores devem continuar sendo estudados, porque isso, a vida é muito, vamos dizer, dinâmica,
e todo dia se descobre uma coisa nova. Então isso vai ser continuado o estudo a respeito disso, e esses fatores estudados que levam à estatura, diabetes mellitus posterior e outras funções igualmente significativas durante a maturação da criança, seja ela infantil, juvenil, adolescente, repercutindo até a fase adulta. Então, nessas condições, vocês devem pensar, discutir, o casal deve discutir que antes de eventualmente ter um filho, que a mulher tenha as condições mínimas de qualidade de vida e hábitos alimentares e exercício físico, e que tenha um índice de massa corporal, índice de abdominal, visceral, dentro dos padrões mínimos razoáveis para pensar não nela só, embora que é uma obrigação moral dela pensar nela, porque ela terá um filho para criar, para amamentar, e o ser humano é, de todos os animais, o que mais tempo necessita de apoio familiar e que não pode simplesmente ser descartado no mesmo dia, como acontece com alguns animais que já nascem já andando, entendeu? O ser humano é um animal racional que precisa por muito tempo dos cuidados dos pais e responsáveis para que ele possa amadurecer, crescer e viver independente de terceiros e tenha sua vida própria nessas condições, que é qualidade de vida, exercício físico, meio ambiente e evitar situações que são inadequadas durante a gravidez.